Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, preste muita atenção nesse relato que eu farei, nessa história impressionante que eu quero apresentar. Já se aproximava o dia 12 de novembro, então nós estávamos no famoso mês de dezembro. Portanto, se completava 59 anos desde a morte do João Maurício. O João Maurício morreu em terras italianas. Eu sei que tem muita gente perguntando, mas João Maurício, quem é o João Maurício que morreu em terras italianas? Eu já vou explicar, vocês já vão entender direitinho, tudo está aqui na minha carta. E era inacreditável a lucidez da mãezinha dele. Paulinho, eu nunca vi uma senhora com aquela força aos 98 anos de idade. Eu vou repetir. Sabe o que é ter vitalidade aos 98 anos? Eu não estou falando 88 não, eu estou dizendo quase 100, 98 anos. A dona Francisca era assim, aos 98 anos. Como que alguém que tinha sofrido tanto nessa vida, como era o caso da dona Francisca, havia suportado tanto peso naquelas costas, podia ter resistido tanto tempo de vida assim, e lúcida, e ouvindo, ela tinha algum problema de audição, óbvio que tinha, é até natural que tenha, mas até relativamente bem ela ouvia. Se apoiava nos móveis da pensão enquanto andava, sim, se apoiava, porque a pessoa vai perdendo a força das pernas, o que também é muito natural. Mas ela conseguia andar, mesmo assim, lentamente. Ela chegava até a cozinha, onde sempre cismava de preparar um prato especial para mim. Ela fazia questão de preparar um prato especial para mim. Eu até me sentia um pouco mal. Eu falava, mas dona Francisca, pelo amor de Deus, eu amo esse omelete acebolado que a senhora faz, mas não se preocupa, dona Francisca. Tem aí a Marlene, a Inês, eram as moças que trabalhavam lá. Tem a Marlene e a Inês, elas preparam para mim. O da senhora é inigualável. Mas eu tenho medo que a senhora... Não tenha medo não, medo de nada, meu filho. Eu ainda estou viva. E enquanto viva eu estiver, eu venho aqui para a cozinha preparar alguma coisa para você. Porque aí, quando eu preparo alguma coisa para você, eu me sinto viva de verdade. Dona Francisca, mais uma vez, muito obrigado. Mas olha, eu vou ser honesto com a senhora. Esse tratamento especial que a senhora tem me dado, tem até me causado um certo... Eu não quero usar essa expressão mal, porque não é mal, mas ele provoca nos outros hóspedes da pensão, nos demais hóspedes, tem causado um ciúme aqui na pensão. Os outros hóspedes, eles ficam me olhando assim meio de lado. Até a neta da senhora, a Marília, parece que ela fica meio enciumada também, dona Francisca. Já percebeu isso? E você acha, Guilherme, você acha que eu, com essa idade que eu tenho hoje, 98 anos, você acha que eu vou dar bola pra cara feia de alguém?
Oh, meu filho, ficar velho tem lá as suas vantagens. E esta é uma. Descobri que ninguém mesmo pode interferir na vida da gente com as suas carrancas. Quantas vezes, quando você é jovem, você está feliz e se deixa levar pela carranca de alguém, estragando a sua própria felicidade. Isso passou, Guilherme, isso eu superei. Quem quiser fazer cara feia, que faça. Eu vou continuar fazendo aquilo que me dá prazer. Eu vou continuar fazendo as coisas nas quais eu acredito. E preparar esse omelete acebolado para você, você não imagina o imenso prazer que isso me dá. Eu me sinto, realizada. É como se eu estivesse preparando o prato preferido, o prato predileto para o meu amado filho, João Maurício. Bem, agora eu acho que vocês começaram a entender quem era o João Maurício. O João Maurício era o falecido filho de Dona Francisca, que já tinha morrido àquelas alturas havia 59 anos. Aí eu completei, mas Dona Francisca, o João Maurício, seu filho, ele era mesmo, assim como a senhora fala, tão parecido comigo. Ela parava de fazer o omelete, olhava para mim, limpava os óculos com o que tinha do avental, a parte limpa do avental. Ela limpava os óculos. Então, e depois de limpar os óculos, ela falava: ai, Guilherme, pena que não restou sequer um retrato dele. Eu queria tanto te mostrar. Ele era a sua cara. Tinha o seu jeito, o seu porte, o seu jeito de sorrir, de falar. Até a voz do João Maurício parecia com a sua. Até a voz dele era muito parecida com a sua. Dona Francisca, a senhora me deixa até emocionado falando assim. E eu fico, lógico, que honrado também. Honrada fico eu, Guilherme. E saiba que toda noite eu rezo agradecendo a Deus a sua santa aparição aqui na pensão. Você nem pode imaginar o quanto eu fiquei feliz quando eu vi você entrar por aquela porta ali pela primeira vez. Quando eu olhei, eu achei que fosse meu filho. Verdade. Você é tão parecido com ele, mas tão parecido, Guilherme, que quando você entrou, eu achei que era meu filho que estivesse entrando. Nossa, Dona Francisca, é mesmo. E como foi essa sensação para a senhora? Eu queria saber um pouquinho mais dessa história da senhora com o João Maurício. Vou lhe contar tudo, Guilherme. Vou te contar tudo. Você está com tempo? Deixa eu acabar o omelete. E ela continuou, deu aquela virada na frigideira, como ela tinha uma prática com a frigideira que só ela deu a virada no omelete na frigideira. E depois disso, depois de ter me servido o omelete, e eu comecei a comer, ela se sentou comigo junto à mesa. Antes, eu fui educado bastante para puxar a cadeira para ela. Pronto. Tá confortável assim? Tô muito, Guilherme. Pode falar. Eu tô com todo o tempo do mundo. Eu quero só escutar a senhora. Pode falar, Dona Francisca. João Guilherme, era Natal do ano de 1943. Meu filho, o João Maurício, ele estava na aeronáutica.
Seu sonho era voar. Ele já pilotava os aviões da época. Quando o vi entrar pela porta da frente, eu corri para dar um abraço no João Maurício. Queria saber quantos dias ele ia ficar comigo, porque ele ia para a aeronáutica, ficava lá um tempão, depois vinha e passava 1, 2, no máximo 3 dias comigo. Foi quando ele falou: mãe, eu tô aqui, na verdade, para me despedir da senhora. Eu vou embarcar para a Itália. Eu vou integrar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Eu tô indo para a guerra, mãe. Nossa, Guilherme. Quando meu filho falou que ele estava indo para a guerra e ia integrar a FEB, naquela hora eu senti uma pontada, mas bem em cima do coração, sabe? Em cima do coração. Um filho se despedir da sua mãe para ir à guerra. Ainda bem que não é todo dia que se vive uma cena assim. Fiquei chocada. Guilherme, fiquei paralisada. Eu via a minha cara fechada, distorcida, nas bolas de árvore de Natal. Eu já tinha armado a minha árvore com aquelas bolas coloridas da época. E elas refletiam bem. Elas tinham um reflexo de espelho. Então eu via a minha cara distorcida nas bolas da árvore de Natal. Porque eu estava mesmo... era distorcida. Foi quando o João Maurício falou: ô mãe, não fica assim. Eu tô indo para lutar ombro a ombro com meus companheiros. E pode estar certa, mãe. Nada de ruim vai me acontecer. Voltarei para a senhora são e salvo. E vou voltar ainda com o peito cheio de medalhas. A senhora vai ter ainda muito orgulho do seu filho, tá? Ah, Deus do céu. Guilherme, eu já me orgulhava tanto dele. Só queria que ele ficasse. Só queria que ele ficasse comigo. Mas observe, Guilherme. Observe os passarinhos. A gente aprende com a natureza, né? Observe os passarinhos. O filhotinho, quando ganha tamanho, asas, mesmo com todos os riscos do mundo, ele tem que cumprir o seu destino, que é voar. Por coincidência, meu filho também iria para a guerra para voar. E eu era a canarinha mãe do passarinho. E eu nada podia fazer. Ao contrário, até a canarinha mãe, quando vê que o filhote está no ponto de voo, ela fica incentivando, meio que cutucando, querendo que ele saia do ninho. É preciso que ele saia do ninho. Nós, como não somos passarinhos, às vezes a gente tenta impedir esses voos. Mas eu não podia impedir. Se eu pudesse, até teria impedido, mas não podia. Então, naquele 20 de dezembro, antecipei o dia de Natal. Fiz um bolo, o bolo que ele mais gostava, e no jantar, antes do bolo, naquele dia 20 de dezembro, ele me pediu o omelete acebolado. Depois de comer o omelete, do jeito que ele gostava, assim igual você, com cebola, depois de comer, um jipe buzinou na nossa porta. Antes do jipe eu falei: não, você não vai sair sem comer um pedaço de bolo. Ele comeu um pedaço de bolo e ainda levou um pedaço de bolo para cada amigo que estava no jipe. Me deu antes um abraço, e aí sim, quando ele saiu pela porta, ele não pôde ver mais as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Chorei tanto, Guilherme, mas tanto. Meu filho foi embora. Foi embora, Guilherme. Foi no jipe. Foi para a Europa. Mas eu sabia que não era passeio. Ele havia saído
por uma missão. E que missão? A guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. De minha parte, restava fazer as orações, pedindo proteção para ele e seus companheiros nas terras italianas. A primeira carta que meu filho escreveu chegou nas minhas mãos no dia 15 de fevereiro de 1944. Eu tenho a carta. Eu vou pegar para você ver. 15 de fevereiro de 1944. Do Natal de 43 até esse dia, eu fiquei totalmente sem notícias dele. Aquela carta me trouxe tanta alegria. Ele dizia que estava tudo bem, que apesar do frio intenso que ele enfrentava, além dos inimigos, né, havia o frio com o qual ele não estava habituado, acostumado. Ele estava partindo para o Monte Castelo. Quando a outra carta chegou nas minhas mãos, já era 2 de julho de 1944. Eu também tenho a carta guardada. Eu vou te mostrar. 2 de julho de 44. Fiquei até com a impressão de que a guerra tinha acabado. Meu filho falava com alegria, com muita alegria, sem conseguir esconder uma ponta de orgulho dos feitos por lá. Ele dizia na missiva, na carta, eu falo missiva, você não entende, né? Na carta, ele dizia: mãe, eu falei que a senhora ia sentir orgulho de mim. Pois vai sentir mesmo, mãe. Ajudei meus companheiros em importantes conquistas. Até o comandante das tropas aliadas mandou telegrama de cumprimentos. O nosso 6º Regimento de Infantaria iniciou a marcha que redundou nas conquistas de Camaiore e Monteprano. Camaiore e Monteprano. Ouvimos tantos elogios, difícil nome, né? Camaiore e Monteprano. Pronto, agora sim, Guilherme. Agora saiu. Camaiore e Monteprano. Ouvimos tantos elogios, sem contar que fizemos prisioneiros tantos soldados alemães que parecia ser o exército inteiro deles que nós prendemos. Ah, Guilherme, quando eu li aquilo, para mim, a guerra tinha acabado. Para mim, a guerra tinha terminado. Tanto que eu corri no armazém do seu Pedro e comprei um vinho que eu gostava. Eu, com a idade de 40 anos, eu tinha 40 anos, eu tomei a garrafa de vinho sozinho. Aquela noite parecia uma comemoração. E era, né? Eu merecia uma comemoração. Eu fui pra cama meio grogue. E foi a primeira vez que eu fiquei alta pela bebida. Primeira vez. Mas eu tive uma noite de sono maravilhosa. Até sonhei. E o sonho que eu tive foi lindo. Quero falar... Você tá com tempo, Guilherme? Eu posso te falar do sonho que eu tive com meu filho, com o João Maurício, naquela noite? Oh, pelo amor de Deus, dona Francisca, eu tô ligadíssimo na senhora. Quero sim. Me conta do sonho. Sonhei que o João Maurício sobrevoava a nossa casa. Ele estava com um avião azul. Eu lembro da cor do avião. Azul, azul. Lembro até agora a cor do avião. O avião era tão azul que às vezes se misturava com o céu. E de repente, o João Maurício, ele deu um rasante. Ele deu aquele rasante, o avião passou pertinho do telhado da nossa casa e ele jogou um ramalhete de rosas. O ramalhete de rosas caiu bem nas minhas mãos. Fiquei tão contente.
E aí, olhando para cima, eu vi que o avião desapareceu. O avião, ele se misturou, o azul do avião se misturou com o azul do céu, sumiu. Foi aí que eu fui perceber que as minhas mãos estavam sangrando, porque os espinhos das rosas feriram as minhas mãos. Mas eu nem liguei. E eu fui ajeitar as rosas no vaso. Tudo isso no sonho. E a hora que eu estava colocando assim as rosas no vaso, foi aí que eu acordei. Nossa, Dona Francisca, que sonho lindo. É lindo mesmo, Guilherme. Mas também era um sonho profético. Eu só fui entender o sonho uns tempos depois. Como assim? Você vai me entender. No próprio Monte Castelo, houve uma contraofensiva alemã. Muitos soldados brasileiros foram pegos de surpresa. De acordo com os relatos, meu filho ainda se levantou naquela madrugada rumo ao avião. Mas quando seu aparelho levantava voo, ele foi abatido. O avião em que estava meu filho foi abatido. Ele caiu onde estavam os brasileiros. Ele não chegou a sair do acampamento brasileiro. Ele caiu onde estavam os brasileiros. Tanto que amigos brasileiros, soldados brasileiros, foram socorrê-lo. Mas ele resistiu pouco tempo. Ele estava vivo ainda. Mas ele não resistiu muito tempo. Além dos ferimentos todos, também houve fogo no avião. Meu filho faleceu. Meu filho morreu na Itália. Desculpa, Guilherme. Eu sempre choro nesse momento, porque ainda dói demais em mim lembrar, sabe? Meu filho morreu em terras italianas em 29 de novembro de 1944. Eu nunca vou esquecer essa data, nunca. Mas eu nada sabia. Eu não sabia de nada. Quando ele morreu, eu não fiquei sabendo de nada. Quando chegou o Natal de 1944, o carteiro sequer havia me trazido um bilhete. Bem, aí eu desconfiei. Fiquei desconfiada, porque o filho atencioso que o João Maurício sempre foi, ele não me deixaria sem sequer uma cartinha para o Natal, um bilhete que fosse. Eu não tinha recebido nada. Pensei, meu Deus, eu acho que alguma coisa aconteceu com o João Maurício. Alguma coisa aconteceu com ele. Mas naquele tempo, as comunicações eram dificílimas. Entrou o ano de 1945. E nada. Até que em fevereiro de 45, aquele capitão da aeronáutica me deu a mais triste de todas as notícias que eu pudesse receber. Meu filho havia de fato falecido. Ele se reportou ao dia 29 de novembro de 1944. Chorei, nossa. Chorei aquela noite inteira. Aquela noite inteira. Mas, curiosamente, Guilherme, no outro dia eu acordei animada. Eu pensei, quer saber? Quer saber uma coisa? No meio de tanto soldado, esse capitão confundiu. Ele confundiu que nada, meu filho está vivo. Foi. Eu não sei o que aconteceu no meu cérebro, que eu não queria mais acreditar na morte dele. Ah, não, ele se confundiu. No meio de tanto soldado, é gente que morre toda hora, acidentes que acontecem. Ele se confundiu, meu filho está vivo. Não sei por quê, mas
quando soube da realidade, eu quis a fantasia. Eu quis a fantasia. Quando os brasileiros voltaram, e voltaram num bom número de brasileiros, em 18 de julho de 45, foi a volta dos brasileiros. 18 de julho de 1945, data que eu não vou esquecer também. Eu corri. Eu fui para a Estação da Luz. Eu não. Grande parte da população. Quem tinha parente, um amigo, estava lá, na Estação da Luz, que ficou lotada de gente naquele 18 de julho de 45. Eu estava lá, à espera dele, do João Maurício. Muitos desembarcaram do trem. Muitos. Gente que eu não conhecia e alguns até que eu conhecia de vista, que me cumprimentavam de longe. Muitos desembarcaram, menos ele. Entrei no meio das outras mães que estavam chorando a não volta dos seus filhos. Num total, é preciso que eu diga, porque tem muita gente que não sabe, 454 brasileiros não voltaram. Tem gente que até hoje fala, mas morreu brasileiro na Segunda Grande Guerra Mundial? Sim, brasileiros honrados, de fibra, verdadeiros heróis. 454 ficaram em terras europeias. Meu filho era um deles. O João Maurício era um deles. Quando eu já tinha quase certeza, desceu um rapaz de nome Ricardo. Esse chegou a ser amigo do meu filho. Chegou aí na nossa casa. Quando ele me viu, que ele me reconheceu, ele só me deu um abraço e disse: eu sinto muito, Dona Francisca. Eu sinto muito, Dona Francisca. Ele morreu nos meus braços. Aí eu caí na real, sabe, Guilherme? E as lágrimas mais sentidas de toda a minha vida caíram também. Esse rapaz, o Ricardo, que me abraçou e disse que meu filho tinha morrido nos braços dele, eu vi que ele não se distanciou de mim. Ele apenas respeitou o meu estado de lamúrias, de lamentação, junto daquelas mães, e ele ficou por perto. Quando eu tive condição que eu me recuperei um pouco, que eu olhei, o Ricardo estava perto ainda. Aí ele abriu a mala e tirou dela uma boina. Dona Francisca, pode falar, Ricardo, essa boina. O João Maurício pediu que eu entregasse para a senhora. Não me fala isso. Como foi? Não foi no dia do acidente. Essa entrega ele havia feito meses antes. Ele disse apenas assim: eu não sei o que pode acontecer comigo, mas se acontecer alguma coisa, você entrega essa boina para minha mãe. Por favor. E eu até fiz a mesma coisa com ele. Então nós trocamos boinas. E ficou essa combinação entre mim e ele. Eu só lamento que eu esteja entregando a boina para a senhora. Meus sentimentos mais uma vez. Oh, Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A boina, Guilherme, eu tenho guardado até hoje.
Eu vou pegar junto com as cartas para você. Dona Francisca, só um momento, desculpa. Eu tô chorando porque é muito comovente tudo que a senhora contou. Depois a senhora pega assim, eu quero ver as cartas, a boina. Guilherme. Oi, Dona Francisca. Posso te fazer um pedido? Lógico, por favor. A senhora não pede, a senhora manda. Pode falar. Como você é hóspede e eu tenho medo que você vá embora da pensão, eu queria te fazer um pedido. Ué, pode pedir. Que você tirasse uma foto com a boina do meu filho. Você pode fazer isso por mim? Ô, Dona Francisca. Tudo bem, lógico. Claro que sim. Foi nessa hora que ela, com dificuldade, se levantou com a minha ajuda. Eu, inclusive, dei o braço para ela. Ela enlaçou o arco do meu braço com o seu e eu a levei até a porta do quarto dela. Fiquei esperando. E daí a pouco ela veio com as cartas. As 2 cartas. Já desgastadas pelo tempo. Mas eu, pegando assim no papel da carta, eu vi que estava amarelado e as letras já desbotadas. Nossa, que eu me sinto tão emocionado de fazer isso, Dona Francisca. Ó, essa é a boina. Nossa. Peraí, eu vou chamar a Marília pra tirar o retrato. Era assim que ela falava. Foi ela, a Marília, a neta, quem bateu a foto. Naquela época, na máquina fotográfica. E em agradecimento, ela me deu um carinhoso beijo na testa. Quando a foto foi revelada, ela veio me mostrar a foto chorando. Agora sim. Que foi, Dona Francisca? Agora sim, Deus me ouviu. O que é? Agora eu tenho um retrato do meu filho. Foi a minha vez de chorar. Ela dizia que eu era tão parecido com ele, mas tão parecido com ele, que quando eu tirei a foto com a boina dele, era a foto que ela não tinha do filho. Eu ia dizer que não era bem assim, que aquele não era o filho dela. Aquela foto eu havia tirado, o Guilherme. Mas que estupidez seria dizer isso. Ainda bem que eu me toquei. Fiquei calado. Parecia que Dona Francisca estava mesmo adivinhando. 8 dias após isso, no dia 20 de dezembro, a empresa para a qual eu trabalhava como vendedor me transferiu de setor. E eu teria que me despedir da Dona Francisca, porque eu não ia poder continuar mais na pensão que era dela. Dona Francisca, como eu tinha dito para a senhora, a empresa está me transferindo. E eu queria agradecer a senhora por tudo que a senhora representou na minha vida. Muito obrigado por tudo, pelo tratamento, pelas omeletes, pela conversa, por tudo o que a senhora acrescentou na minha vida. É, meu filho, com 98 anos, eu acho que eu já fiquei esperta. Se eu não tivesse feito a foto antes, né? Verdade, Dona Francisca. A senhora tem razão. A senhora adivinhou mesmo. Mas prometo, não vou esquecê-la nunca na minha vida.
E sempre, quando der, eu passo por aqui. Eu venho até a pensão só para ver a senhora. Tá bem, Guilherme, eu confio em você. Confio mesmo. E por confiar, eu queria te fazer mais um pedido, filho. Pois não? Que pedido é esse? Guilherme, esse pedido é mais difícil, filho. Mas eu vou fazê-lo. É que meu filho, ele ficou enterrado na Itália. E em toda a minha vida eu nunca pude visitar a sepultura dele. Nunca. Se um dia, veja, você não tem a obrigação de fazer isso. Até porque eu sei que custa dinheiro, custa tempo. Se um dia você puder, você faz isso por mim, Guilherme. Ô, Dona Francisca, a senhora sabe que eu sou um lutador, quer dizer, eu sou pobre. Eu hoje, se eu dissesse hoje, eu não posso fazer uma viagem dessas para a Itália. Mas uma coisa eu prometo para a senhora. Se um dia Deus me der essa condição de eu ganhar um dinheiro, de eu conseguir uma promoção, um emprego melhor, eu não sei, eu vou. Eu vou sim. Eu sabia, Guilherme. Eu sabia que você ia me prometer. Então anota esse endereço. Eu tenho aqui comigo tudo, tá? Ó, Cemitério Brasileiro, localizado na cidade de Pistoia. Se você não entender o que eu estou falando, tá aqui para você copiar. Cemitério Brasileiro, localizado na cidade de Pistoia, perto de Florença. Lá, você vai procurar a sepultura do João Maurício Nunes Braulino. Anotei. Nossa, como a senhora é organizada, a senhora tem tudo. É apenas uma obrigação de mãe. Pronto, tomei nota. Prometo para a senhora. Se um dia eu tiver essa condição, eu faço isso. Coloquei no bolso aquele papel. Na despedida, Dona Francisca me deu um beijo na testa e me disse: vai com Deus, meu filho. E obrigado por ter convivido comigo esses meses. Talvez os melhores meses da minha vida. Fui chorando pela viagem afora. Só mesmo Deus poderia explicar aquela minha ligação com a Dona Francisca. Naquele Natal do ano de 2003, Dona Francisca faleceu. E seu último pedido foi que colocassem a foto que eu tirei com a boina do seu filho no caixão com ela. Quando eu soube, eu não pude vir ao velório da Dona Francisca. Mas quando eu soube, e foi através da Marília, a Marília era a neta dela. Quando eu soube do pedido dela, nossa, eu fiquei tão tocado, mas fiquei tão tocado. Ela pediu que se colocasse a foto que eu tirei com ela no caixão com ela. Eu não tirava do pensamento o pedido que ela me havia feito, a promessa que eu havia feito. Mas você sabe das dificuldades da vida. O tempo correu. Isso era 2003. Então agora eu vou te contar. Nesse instante, eu vou te contar o que aconteceu comigo no ano de 2016. Meu querido amigo Boa Pessoa, eu avancei no tempo 13 anos para dizer o que aconteceu comigo em 2016. Eu trabalhava agora para uma agência de publicidade. E essa agência começou a produzir filmes, além de patrocínio, especialmente com o ciclismo. E, através de uma oportunidade raríssima, eis que surgiu aquela chance. Eu ia para a Itália. Mas na hora que surgiu a oportunidade
de eu fazer uma cobertura pela agência de publicidade através de uma corrida de bicicleta na Toscana, eu fiquei abismado, porque a Toscana é exatamente a região de Pistoia, que me foi falada pela mãe, a dona Francisca, de onde estaria o corpo do seu filho, o João Maurício. Mas não foi só isso. De repente, a pessoa que estava contratando a agência para fazer a cobertura da corrida de ciclismo lá na Toscana também fez uma solicitação que fôssemos à cidade de Lucca, é uma cidade histórica na Itália, que fica na Toscana e bem pertinho de Pistoia. Vão observando o que é a vida. Que nós fizéssemos um trabalho também em Lucca, e nessa cobertura na cidade de Lucca, nós deveríamos fazer gravações do lugar onde acontecia a briga entre as feras e os gladiadores da época. Em Lucca havia uma arena específica para isso. Inclusive, hoje esse lugar, essa arena, é ocupada por várias lojas, onde antigamente as feras entravam ali no anfiteatro para se degladiarem, se defrontarem com os gladiadores. Então eu fui fazer também esse filme lá. Então, tudo isso tinha, na verdade, como pano de fundo a promessa que eu havia feito à dona Francisca. E eu fiquei até emocionado com o trabalho que eu iria fazer com uma equipe. Eu que não tinha ido ainda à Itália e recebi essa missão. Aí eu falei, chegou o momento. Fui para a Itália e realizei com a minha equipe o trabalho na Toscana, na cobertura da corrida de ciclistas, uma corrida de bicicleta realmente das mais interessantes, e depois as filmagens em Lucca, que foi espetacular. Aí eu vou a Pistoia, com todas as informações que eu tinha colhido junto à dona Francisca, eu vou a Pistoia. Só que em Pistoia eu vou ter uma grande surpresa. Talvez a grande surpresa dessa história eu acabei tendo lá. Cheguei no lugar em Pistoia, onde de fato era o cemitério brasileiro. O cemitério, ainda na verdade, ele assim continua sendo chamado, cemitério brasileiro. Só que aí a pessoa que administrava o local me explicou, falou, nossa, é aqui mesmo, mas os corpos dos brasileiros foram transladados ao Brasil, se não me falha a memória, em 1960. Falei, você está falando sério? Mas todos os corpos dos brasileiros que aqui estavam, sepultados aqui, foram, é evidente que os restos mortais foram transladados ao Brasil. Falei, mas onde isso? Ele falou, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, num lugar chamado Aterro do Flamengo. Falei, meu Deus, não é possível. E aí eu fiz amizade com essa pessoa, né, que administra. Na verdade, não foi uma pessoa, mas um casal que administrava lá o local. E eu fui informado que na época da guerra eram marteladas algo chamado dog tag, ou seja, é uma chapa. Esse dog tag é uma chapa de identificação do morto. E essas plaquinhas de identificação do morto, dessa dog tag, veio aqui para o Brasil acompanhando os restos mortais, mas tinha uma cópia lá. E eu falei, por acaso tem o nome? Aí eu citei o nome do João Maurício. E essas pessoas, esse casal, começou a me ajudar a procurar. E vocês não podem imaginar a emoção que foi quando no meio daquelas dog tags eu encontrei na chapa de identificação o nome do João Maurício. Meu Deus do céu. Aí eles me explicaram, né, que era uma identificação, o soldado era enterrado, uma era fixada na cruz
e a outra ficava na administração. A que ficou fixada na cruz veio com os restos mortais, e a que ficava para identificação ficou lá. Por isso que eu encontrei. Meu Deus do céu, a emoção que foi. Falei, mas desde 60 que esses corpos foram... E ela nunca soube, ela não sabia disso. Ela não havia sido informada de que isso havia acontecido. Aí eu fiquei sabendo mais. Foi lá também que eu fiquei sabendo que a grande poetisa brasileira, Cecília Meirelles, que nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901, em 1955, portanto, quando ela tinha 54 anos, estando lá, exatamente no cemitério brasileiro de Pistoia, ela ficou tão comovida com o sofrimento das mães que tinham os filhos lá, ela compôs um poema lindo. E eles tinham um poema lá, veja, um poema que eu desconhecia totalmente, mas que eles tinham lá na administração do cemitério. Dizia assim, o finzinho já do poema dizia assim: e as mães esperam que ainda acordem, como foram, fortes e belos, depois deste rude exercício, desta metralha e deste sangue, e destes falsos jogos atléticos. Entretanto, céu, terra, flores e tudo horizontal silêncio. O que foi chaga é seiva e aroma do que foi sonho, não se sabe, e a dor anda longe no vento. Assinado Cecília Meirelles, 1955. Achei lindo o finalzinho do poema dela, que eu encontrei por lá, e que a dona Francisca também não chegou a conhecer. Aí eu fiquei sabendo um pouco da história lá com eles. Foi assim, isso aconteceu com o general Lima Breiner, brasileiro, general Lima Breiner. Ele deu uma entrevista ao jornal O Globo, eles tinham lá um recorte, de 1957. Então o general, como é que nasceu a ideia do translado dos corpos para o Brasil? Ele relata, o general, que uma família carioca solicitou a ele que levasse areia da praia de Copacabana para ser depositada no túmulo do seu filho enterrado em Pistoia. A família dizia o seguinte: olha, o nosso filho morreu na guerra, ele amava a praia de Copacabana e, por favor, como ele está lá na Itália e a gente sabe que é um país de clima diferente do nosso, longe desse calor que faz no Rio de Janeiro, por favor, general, leve um pouco da areia de Copacabana, a gente não pode ir até lá, e coloque no túmulo dele em Pistoia. O general Lima Breiner fez a viagem até lá e levou, de fato, um pouco dessa areia da praia de Copacabana. Mas aí, lá ele conversando com os administradores, ele falou, olha, e nessa entrevista ele também disse isso, se isso fosse um caso isolado, tudo bem, mas não é um caso isolado. Quantos pais e mães desejam isso? Então eu quero fazer uma campanha a partir de agora para que esses corpos sejam transladados ao Brasil. Então, 3 anos depois, isso foi em 57, em 1960, ele conseguiu isso. Mas, devido à comunicação muito precária da época, isso não chegou para todo mundo. Uma carta deveria ter sido escrita e até chegou a ser escrita para parentes, mas essa carta, por exemplo, não chegou nas mãos da dona Francisca. Então, ela, quando morreu, ela jamais supôs ou imaginou que o filho estivesse no Rio de Janeiro. Quer dizer, não o filho, os restos mortais dele no aterro do Flamengo. E eu acabei conhecendo também essa história lá em Pistoia. Os corpos, os restos mortais estavam no monumento aos mortos do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. Então eu na verdade, fui à Itália para saber mais da história, quer dizer, fui fazer meu trabalho e fiquei sabendo mais da história. Quando eu voltei de lá, fui direto ao Rio de Janeiro para cumprir exatamente o que pediu
a mãe dele, a mãe do João Maurício, e rendi diante dos restos mortais. Na verdade, são ossos, né? E nem todos. Os administradores lá do cemitério disseram que nem todos os ossos, mas parte deles vieram nessa viagem. Então rendi a homenagem, fiz as minhas orações, e todo ano eu vou ao aterro do Flamengo no Rio, onde eu faço as minhas orações. E convido a quem puder também que o faça da mesma forma. Isso tudo 13 anos depois da morte da mãe dele. Mas você vê que coisa, tudo começou porque um dia eu cheguei na pensão que pertencia a ela, a mãe dele, a Marília, que era neta, era minha testemunha, e ela disse: você é o meu filho de novo. Ela dizia que eu era a cara do João Maurício, que eu era o João Maurício outra vez, parecidíssimo, tanto que ela me fez fazer a foto com a boina dele. Vai entender? É isso que eu quero deixar ao final. Tudo isso é muito espiritual, gente. Eu quero teu comentário nesse sentido, sabe? Que você leve em conta as informações todas dessa carta, mas que principalmente você leve em conta o lado espiritual que está contido nela. É impressionante. Tudo o que aconteceu nessa carta tem o cunho espiritual e profundo. Gostaria do seu comentário. E gostaria também que você, por favor, se inscrevesse no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto tão simples para você, mas de tão grande significado para o canal. Por favor, se inscreva.